Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho e aconteceu uma coisa importante com o Bitcoin que as pessoas não deram muita atenção. Eu vou tentar explicar nesse vídeo, me acompanha. Bom, pessoal, logo no início agora, já falando para os amantes do Bitcoin, etc., esse vídeo, assim como outro vídeo que eu fiz do Bitcoin que está indicado aqui para vocês verem, é importante assistir, não tem absolutamente nada a ver com um julgamento de valor sobre se a moeda é boa ou não, se é moeda, se não é moeda, etc. Isso aqui é um debate filosófico. Você pode investir no Bitcoin e ganhar uma fortuna, sabe? Seu capital pode dobrar e etc. E ótimo, tranquilo, estou torcendo por você, estou torcendo pelas pessoas que investiram. Tem um monte de amigo meu que investiu em Bitcoin, estão bem felizes, é ótimo. O que está sendo discutido aqui não tem absolutamente nada a ver com ganhar ou perder dinheiro no Bitcoin. O que a gente vai discutir aqui essencialmente são questões de formação de preço e questões de qual o papel do Bitcoin eventualmente como um sistema de pagamentos, tá? Então, olha só, pessoal, eu fiz um vídeo há algum tempo, está indicado aí para vocês abaixo nos comentários ou na descrição do vídeo, falando sobre a precificação do Bitcoin, que acho que essa é a coisa mais importante que a gente tem que descobrir, né? Como é que se forma preço de Bitcoin? A gente sabe como se forma preço de vários outros ativos. Normalmente, quando se forma preço na bolsa, por exemplo, que é o ambiente mais líquido, né? Ou no mercado de derivativos, você tem a eterna luta entre comprados e vendidos, né? No Brasil, operar vendido é uma coisa relativamente rara, mas fora do Brasil isso é bastante comum. A gente tem um monte de short sellers. Então são dezenas de milhares, às vezes centenas de milhares de investidores diariamente indicando quais são os seus interesses em determinado preço. E aquele preço sobe ou desce de acordo com quem está mais forte, se os pessimistas ou os otimistas, os compradores ou os vendedores, os comprados ou os vendidos. No caso do Bitcoin, a gente discutiu nesse vídeo, por isso que é importante você ler, para você entender bem esse vídeo que a gente está fazendo agora. Isso é uma incógnita, né? A gente não sabe exatamente como se dá a formação de preço do Bitcoin, como somente uma parte transaciona por dentro de corretoras, porque corretoras de Bitcoin são instrumentos que ligam a pessoa que tem dólar a quem tem Bitcoin para vender, ou a pessoa que tem Bitcoin para a pessoa que tem dólar. Então, o cara que quer vender o Bitcoin dele para comprar dólar ou vice-versa. Junta essas duas pessoas é um intermediário, como a gente sabe, como funcionam as corretoras normalmente. A gente não tem certeza exatamente como que se dá a formação de preço. O que eu entendi ali, mais ou menos, é que a gente, como o Bitcoin ele reproduz uma estrutura extremamente concentradora de riqueza, porque poucas pessoas têm 90, 95%, poucas pessoas não, desculpa, poucas contas têm 90, 95% do valor, aquele preço pode ser formado num tradicional Zé com Zé. Né? Na bolsa, Zé com Zé da cadeia. Zé com Zé significa você opera em duas corretoras e você vai comprando e vendendo de você mesmo para o preço subir. A gente vê que há bilhões de dólares de movimentação em Bitcoin, mas não são bilhões de dólares entrando nas corretoras e bilhões de dólares saindo das corretoras. Não transacionamento Bitcoin-dólar, um transacionamento Bitcoin, uma transação, né? Bitcoin-Bitcoin. Isso aí assim, como o Bitcoin ele é dado em dólar, né, a cotação dele é dada em dólar, o ideal seria a gente ter a cotação de compras e vendas da transformação de Bitcoin em dólar. Mas a gente não sabe se o preço está sendo dado pela transação entre Bitcoin e Bitcoin. Assim, eu realmente não. Isso é uma coisa que é uma incógnita, eu realmente não sei. Eu estou falando aqui para vocês, mas eu realmente não sei. Mas aconteceu uma coisa interessante. Uma corretora, se não é a maior, é uma das maiores e das mais importantes do mundo, uma corretora de Bitcoin, abriu capital na bolsa, né? Acho que foi na Nasdaq, se não me engano. Mas não importa, abriu capital na bolsa americana e abrir o capital significa que todos os documentos, todas as estratégias e o que ela puder revelar, etc., serão públicos. Então, o que a gente vai saber agora? A gente vai saber o tamanho da corretora. A gente vai saber o tamanho da transação entre Bitcoin e dólar. Não a transação Bitcoin-Bitcoin, porque Bitcoin-Bitcoin, até onde eu sei, você pode fazer peer-to-peer, né? Você pode passar um bilionário, pode vender para outro bilionário. Então isso não tem dificuldade, não precisa passar por uma corretora, porque você não precisa realmente fazer câmbio, entendeu?
não precisa fazer câmbio de dólar ou de real. E como essa corretora abriu o capital e a gente vai ter acesso, a gente vai ver coisas super interessantes. A gente vai ver se as corretoras têm influência na formação de preço. São as corretoras que dizem o valor do Bitcoin. Isso eu sei, são várias corretoras através do mundo. As corretoras do Brasil, inclusive, têm que fazer até o câmbio para dólar, porque o preço é dado originalmente em dólar, uma coisa complicada. Mas o preço base é sempre em dólar. A gente vê aqui no Brasil 300 mil reais, 350 mil reais. A última vez que eu vi estava 360 mil reais, uma coisa assim. Mas isso aí tem que ter, é uma conversão dos 62 mil dólares que está nos Estados Unidos. Então, quando a corretora abre o capital, significa que a gente vai saber, por exemplo, quanto que ela recebe de corretagem. Qual é o percentual das médias dessa corretagem? Quantas pessoas de fato transacionam dólar por Bitcoin, Bitcoin por dólar ou qualquer que seja outra moeda? Quando a gente sabe isso, a gente começa a dimensionar qual é o verdadeiro tamanho do mercado de Bitcoin. Porque uma coisa é você transacionar 50 bilhões de dólares, Zé com Zé, ou João com Zé, ou um bilionário com outro bilionário, ou quem tem Bitcoin com quem não tem Bitcoin. Isso aí, em tese, não deveria dar preço. Tem uma movimentação gigantesca, mas em tese não deveria dar preço. Isso, em tese, não deveria nos dizer qual é o tamanho do mercado real de Bitcoin. Quantas pessoas transacionam dólar por Bitcoin, Bitcoin por dólar. Com base nisso, a gente sabe que o Bitcoin vale tipo $1 trilhão. Não é isso? Eu realmente não acompanho muito de perto, mas eu lembro que só o estoque de moeda chegaria a algo como $1 trilhão. Eu sempre achei que quanto mais o Bitcoin se aproximasse de uma transação no mundo real, que as pessoas utilizassem como moeda de fato, mais difícil ficaria para ele ter oscilações atípicas. Porque, como ele é usado para comprar coisas reais, e todos os dias, e todas as horas, e todos os minutos, todos os segundos, por milhões de pessoas, o valor dele começa a ser relativo às coisas que ele pode comprar. Né? Mas a gente sabe que pipoqueiro aceita Bitcoin, a gente sabe que o cara do Tesla aceita Bitcoin, etc. O problema é que o pipoqueiro aceita o Bitcoin porque ele quer ter o Bitcoin. Quando ele compra o insumo dele, a pipoca, ele compra em dólar. Né? Quando ele vai colocar comida na casa dele, ele não chega no supermercado e transaciona Bitcoin. Esse cara fica com o Bitcoin guardado. Então, quando todo mundo quer, é mais ou menos o que acontece na Argentina com dólar, né? O argentino quer dólar, mas ele não quer dólar para pegar dólar do cara que está indo no estabelecimento comercial dele e pegar aquele dólar e passar para outro. Não, ele quer aquele dólar para guardar aquele dólar real, físico, né? Eu acho que a Argentina é o país, depois dos Estados Unidos, que mais tem nota física de dólar no mundo. Muito, mas muito mesmo, porque quando ele recebe o dólar, até o próprio real, ele guarda aquilo e ele transaciona com a porcaria da moeda dele. As pessoas que têm Bitcoin fazem a mesma coisa, ou que aceitam Bitcoin. Então isso não significa que o fato do pipoqueiro aceitar, só valeria se o pipoqueiro aceitasse, passasse para o cara que vende a pipoca, passasse para o cara do gás, e ele pegasse o dinheirinho que ele recebeu em Bitcoin e pagasse no supermercado para botar comida na mesa, pagasse o colégio da filha em Bitcoin. Aí sim nós teríamos um movimento real de sistema de pagamento. Por enquanto isso não aconteceu. Eu sempre imaginei que isso fosse acontecer de alguma forma. O mercado futuro e os ETFs não resolveram também, porque eles, em tese, podem ter e devem ter lastro, dependendo da regra, devem ter lastro na própria moeda, não é? Mais ou menos como funcionam os ETFs de bolsa e etc. Então, em mercado futuro, você está apostando numa direção. Você está apostando numa direção, é como apostar se um time vai ganhar ou vai perder. Tem ganhador e perdedor do lado, o mercado futuro não vai formar o preço do ativo em que ele tá baseado, ok? Agora, com essa entrada da Coinbase, se não me engano, no mercado aberto, né, como public company nos Estados Unidos, a gente vai ter muito acesso a informações internas do tamanho do mercado de Bitcoin. A gente vai saber, por exemplo, se esse mercado gera FIIs, corretagens, ao nível de bilhões de dólares por mês ou milhões de dólares, dezenas de milhões de dólares, quer dizer, isso já deve estar público, as pessoas já devem saber. Mas isso deve trazer uma noção maior de realidade da relação entre o Bitcoin e o mercado real de dólar.
quanto é negociado, se isso é suficiente para formar preço, se a formação de preço está sendo manipulada ou não está sendo manipulada, e se o mercado é grande de fato, não é? Se o mercado transaciona dezenas de bilhões de dólares no mercado de Bitcoin, mas a gente sabe que a maior parte disso é Zé com Zé, ou João com Zé, ou carteira com carteira, não é dólar, Bitcoin, Bitcoin, dólar. Então, eu imagino que com a Coinbase entrando agora no mercado americano, a gente tendo acesso aos números deles trimestralmente, isso vai trazer o Bitcoin um pouco para a realidade do mercado de câmbio, efetivamente, né? Que antes a gente não sabia, a corretora podia fazer o que ela quisesse, os números não eram públicos. Com os números públicos agora a gente vai ter uma noção. Vamos acompanhando para ver o que vai acontecer. Eu não sei se vai acontecer o que eu imagino de trazer o Bitcoin para dentro da realidade do mercado de dólar normal, ou se simplesmente não vai acontecer nada e ele vai continuar subindo e caindo de acordo com formação de preço que a gente efetivamente desconhece.